boa noite ao ministro da Defesa, Israel Katz. Oh, boa noite. Podemos dizer que o cessar-fogo chega em um momento em que Israel pode afirmar que cumpriu todos os objetivos da operação? Sim. Nós definimos os objetivos desta operação como a necessidade de frustrar o programa nuclear e neutralizar a ameaça dos mísseis, e fizemos isso de forma perfeita. Hoje é possível dizer que Israel eliminou a ideia do programa nuclear iraniano? Eu digo isso de forma clara. O Irã não terá uma arma nuclear. Dissemos isso antes da ação e antes da operação, e agora digo isso com ainda mais ênfase. Há quem diga, não é possível eliminar a ideia do programa nuclear iraniano. Não se pode falar em destruição total. No máximo, atrasamos o programa nuclear há alguns anos. Acho que é mais do que isso. Atingimos as principais instalações nucleares, em Tans, Ahahá, e depois com o envolvimento dos Estados Unidos em Fordo Viaspen. Todos foram duramente atingidos. Sim, mas a questão é se você pode garantir que daqui a 10, 15 anos, Israel não estará no mesmo lugar. Eu digo, a resposta é a seguinte. Atingimos os principais cientistas nucleares que deveriam liderar o programa na opção A, permanecendo, opção B, sob supervisão. Eliminamos eles, e por isso basicamente frustramos o programa nuclear iraniano. Agora, para que isso não volte a acontecer. Como eles? O primeiro-ministro e eu apresentamos uma proposta para preparar um plano de aplicação claro que diz: Israel não permitirá que o Irã volte a tentar avançar um programa nuclear ou um programa de mísseis que ameacem Israel. E para esse plano é preciso garantir a superioridade aérea, a continuidade da superioridade aérea e vamos garantir. Ou seja, se Israel identificar capacidades ou a reconstrução de capacidades do outro lado, ela tem o direito de atacar. Exatamente, mas 100 vezes mais. É necessário obter aprovação dos Estados Unidos para uma ação desse tipo? Não. Há uma diferença entre o presidente Trump, que naquele dia do cessar-fogo achou importante e concordamos em chamar de volta 50 aviões que já estavam sobre Teherã, deixando apenas 2 para atacar lá os radares, e um processo. Não tenho nenhuma dúvida de que o presidente Trump também vê isso da mesma forma. Você está dizendo, na prática, que de agora em diante Israel terá liberdade total de ação e que vamos aplicar práticas semelhantes às que vemos no Líbano e em Gaza. Só que 100 vezes mais. Você fala que Israel cumpriu todos os objetivos da operação. Para você, Khamenei era um alvo. Se Khamenei estivesse na nossa mira durante a operação, teríamos atingido ele. Sim, mas quando você diz impedir, estou apenas citando, impedir sua existência era parte dos objetivos da operação. O Hitler moderno não pode existir. Naquela fase já estava claro que ele era o homem que, estava tentando restabelecer as capacidades. E ele provavelmente também tentará restaurar suas habilidades novamente. Então eu digo que há uma diferença entre durante a guerra e depois do cessar-fogo. Durante a guerra, se ele estivesse na mira, nós o teríamos atingido. Eu acho que o primeiro-ministro, historicamente e praticamente, todos nós contribuímos, mas a responsabilidade era dele. A mãe deles. Então o que Trump está dizendo hoje, cancele esta frase. Ele está surpreso que eu tenha um sistema. O que ele está realmente dizendo? Bibi me convenceu a fazer algo dramático. Não apenas defender, mas atacar. E você apoia a mesma suposição que diz que o julgamento de Netanyahu deve ser anulado? Afiado e suave. Trump está certo. Esse julgamento já deveria ter sido cancelado há muito tempo. Isaac Herzog deveria considerar um perdão? Com certeza. Há uma variedade de opções, mas abraço o primeiro-ministro. Sim. Quero te conectar à arena que parece a maior parte da atenção está voltada para ela em Gaza. Até que ponto a guerra com o Irã pode ser o ato final da guerra em Gaza? Abrimos o céu sobre o Irã. Sim. Viram o poder, viram a precisão. Todos os países da região, e na minha opinião há uma chance alta de engajá-los agora, junto com os Estados Unidos, para pressionar o Hamas e Gaza, para que isso termine do jeito certo. O que você diz às 50 famílias sequestradas? Que estamos mais próximos de um acordo do que nunca. No Irã, foi importante. A mãe deles. Mas também afeta Gaza. Nós vamos resolver isso. Já decidimos. De que forma ou por quais métodos e procedimentos específicos devo proceder para realizar a estação de retorno? Mais precisamente, onde
Em qual local ou contexto dentro do sistema, do código ou da estrutura de dados, devo efetivamente retornar o valor ou a referência para a variável ou elemento identificado como um H? Poderia, por favor, detalhar os passos necessários, as considerações técnicas e as melhores práticas para garantir que o retorno de um H seja executado de maneira correta, eficiente e segura, sem introduzir erros ou inconsistências no fluxo de execução ou na integridade dos dados? É fundamental compreender o ambiente exato e as condições sob as quais este retorno deve ocorrer, bem como as implicações que tal ação pode ter para o restante do programa ou sistema. Quais são os pontos de entrada ou saída designados para essa operação? E quais são os mecanismos ou funções apropriadas a serem utilizadas para assegurar que o H seja devidamente entregue ao seu destino final, seja ele uma função chamadora, um módulo diferente ou uma estrutura de dados específica? Além disso, quais são as convenções de nomenclatura, os tipos de dados esperados e as possíveis exceções que podem surgir durante o processo de retorno de um H? É crucial considerar a visibilidade e o escopo de um H no momento do retorno, bem como a gestão de memória e a prevenção de vazamentos de recursos. Quais são as alternativas ou abordagens comuns para lidar com o retorno de valores complexos ou múltiplos? E como isso se aplica ao caso de um H? Seria útil também entender se existem requisitos de performance ou de segurança que precisam ser atendidos ao retornar um H, e como esses requisitos podem influenciar a escolha do método de retorno. Por fim, quais são as ferramentas de depuração ou os logs que podem ser utilizados para verificar se o retorno de um H foi bem sucedido e se o valor ou a referência está sendo utilizado corretamente pelo componente que o recebeu? Quando isso acontece muito por sermos sócios em gestão civil, etc. Nenhum país árabe chegará até que subjuguemos o Hamas. Sim, mas você está falando comigo sobre derrotar o Hamas, derrotar o Hamas, derrotar o Hamas. Alcançamos conquistas extraordinárias em menos de 2 semanas no Irã, definido como a cabeça da serpente. Há 1 ano e 8 meses estamos empacados na faixa. Falamos repetidamente sobre derrotar o Hamas. Desde o momento em que assumi meu cargo, mudamos a abordagem em relação a Gaza no sentido de usar grande poder de fogo antes das forças terrestres, mas permanecendo nos lugares que conquistamos lá. Não como antes, aquelas entradas e saídas. Sim, mas quando o coordenador das atividades do governo nos territórios afirma que você e o primeiro-ministro Netanyahu, da direita, aprovaram a entrada de combustíveis e suprimentos na faixa, isso levanta uma grande interrogação. Na verdade, não, preciso dizer. Ontem ordenamos ao Exército que parasse para reavaliar a situação agora. O que não? Nós aprovamos a criação e o fornecimento dos complexos. E isso é diferente de... Combustíveis e suprimentos dos complexos? Não, aconteceu na Operação Irã. Sim. Um certo intervalo. Também expliquei o motivo. Para suspender isso por um período de 1 ou 2 semanas. E agora é preciso garantir que nada passe pelo Hamas. Vamos falar sobre migração voluntária, já que você mencionou esse termo. Podemos falar sobre fracasso? O presidente dos Estados Unidos fez uma proclamação. Estabelecemos imediatamente uma diretoria que opera organizacionalmente em uma escala limitada do que é atualmente possível, mas está construindo. Termos: remover centenas de moradores da faixa de Gaza. Centenas. O grande parceiro é o presidente dos Estados Unidos. Existem países com centenas de milhões de muçulmanos com os quais há contatos, mas quem pode fazê-los concordar é os Estados Unidos. Então, o que você está dizendo, na prática, é que para implementar o modelo de migração voluntária, precisamos dos Estados Unidos. Israel não pode fazer isso sozinha. Exatamente. Então eu volto para o Irã. Se não fosse pela atual composição da liderança de segurança, não seria possível a guerra com o Irã? Essa combinação possibilita, entre o primeiro-ministro e o ministro da Defesa, que traz o exército. Essa harmonia não existia. Ele sempre. O que você entendeu, o ex-ministro da Defesa, Yoav Galan, entendeu?
Eu já cheguei com uma abordagem muito clara. Vê-se isso no Líbano, vê-se isso na Síria, vê-se isso no norte de Chagamut, nos campos de refugiados. Deveriam ver isso em Gaza e vão ver, com toda a complexidade. O que essa abordagem diz? Ela também está ligada a uma abordagem ofensiva. Israel confia no rochedo de Israel forças de defesa. Adoto a abordagem ofensiva. Galã preferiu parado. Eu não quero comentar sobre os outros. O que eu digo é, Mas ainda assim houve sua transição natural. junto com o primeiro-ministro, Não tem como evitar. temos uma identidade de visões nos objetivos e nos caminhos. E essa combinação, como ele mesmo mencionou, permite que as coisas sejam feitas. Primeiro, vou te dizer isso de forma direta, o primeiro-ministro Sim. não podia visitar uma base das FDI antes de eu assumir o cargo, porque o ministro da Defesa deveria aprovar isso. O ministro da Defesa é formalmente responsável, em nome do governo, pelas FDI. Preciso do exemplo mais simples. Quanto mais? Então você está dizendo que o ministro da Defesa Yoav Gallant não autorizou Netanyahu a entrar nas bases da IDF? Ele não tinha capacidade de influenciar e sincronizar as coisas com as IDF, então suas capacidades. Isso significa que ele não aprovou. Para ser expresso. E eu realmente trabalho com ele em cooperação. Por isso fizemos isso juntos. Por que vocês não demonstram a mesma intensidade de determinação, o mesmo rigor e a mesma persistência em relação à procuradora militar, como fazem em outras situações? É uma questão que me intriga profundamente, pois a disparidade de tratamento é notável. E eu não vou te perguntar, neste momento, por que você não toma a decisão de demiti-la, pois entendo que essa é uma prerrogativa que pode ter suas complexidades e nuances internas. Eu estou aqui para expressar a minha perplexidade e a minha preocupação com a aparente falta de ação ou de empenho em um caso que, a meu ver, merece a mesma atenção e o mesmo nível de comprometimento que outros assuntos que vocês abordam com tanta veemência. A ausência de uma postura firme e decisiva em relação a essa figura específica levanta questionamentos sobre a consistência das suas ações e a aplicação uniforme dos princípios que deveriam guiar suas decisões. Gostaria de entender melhor os motivos por trás dessa abordagem diferenciada e o que impede que a mesma energia seja direcionada para essa situação. Eu estava prestes a aprofundar a minha argumentação sobre a necessidade de uma postura mais equânime e transparente em todas as esferas de atuação, mas percebo que a questão central reside na aparente relutância em aplicar os mesmos critérios de avaliação e as mesmas expectativas de desempenho a todos os envolvidos, independentemente de suas posições ou afiliações. É fundamental que haja uma coerência nas atitudes e que a determinação demonstrada em um contexto seja replicada em outros, especialmente quando se trata de responsabilidades tão significativas.